Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do CardioSite, eu me chamo Anderson Luiz e hoje a gente vai ver aqui uma aula em que eu fiz um resumão, da última atualização da Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca. Esta atualização ela acabou de ser publicada agora na Revista dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Foi publicada agora no final de abril de 2021, tá? Essa atualização é em relação à Diretriz Brasileira de Ciência Cardíaca, que foi publicada em 2018. Então aqui a gente vai ver, o que mudou e o que não mudou nessa atualização aí de 2021, em relação, é claro, à Diretriz de 2018, tá? Mas antes, eu gostaria de pedir a você que adiantasse o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, e acione o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no canal do CardioSite. Muito bem, em relação à diretriz de 2018, essa diretriz ela classificou a insuficiência cardíaca em 3 tipos praticamente, Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, fração de ejeção intermediária e fração de ejeção reduzida, de acordo aí, claro, com a fração de ejeção do ecocardiograma, tá? E na de 2021, agora nessa atualização, ela traz aí uma classificação interessante, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção melhorada, tá? Que é definida por aquela insuficiência cardíaca em que o paciente tinha uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo previamente ao tratamento, uma fração de ejeção menor que 40%, e que houve aí um aumento da fração de ejeção em 10 pontos percentuais ou mais, atingindo aí taxas acima de 40% de fração de ejeção, tá certo? Caso aí você não lembre da definição de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, eu coloquei aqui, é aquela insuficiência cardíaca, em que o eco mostra uma fração de ejeção maior ou igual a 50%. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida, que em 2018 ele chamou de intermediária, é aquela em que o eco mostra uma fração de ejeção entre 41% e 49%. E a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida é aquela em que o eco mostra, uma fração de ejeção menor ou igual a 40%, tá? E a novidade de 2021 é essa, insuficiência cardíaca com fração de ejeção melhorada. Em relação ao diagnóstico da ICFEP, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, a novidade aí dessa atualização é que ela trouxe 2 scores para a gente, ajudar a gente aí a dar o diagnóstico ou afastar, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tá? Um desses scores é esse aí, o H2FPEF, tá? Nesse score a gente vai utilizar tanto dados clínicos como dados aí do ecocardiograma, atribuindo pontos a esses dados, E na somatória a gente vai ver se o paciente se enquadra em baixa, intermediária ou alta probabilidade de ter ICFEP, tá? O outro score, que a atualização traz pra gente, é esse HFA-PEF, em que a gente vai utilizar dados, do ecocardiograma, dados funcionais e morfológicos, e também dados dos biomarcadores, como o BNP ou o NT-proBNP, A gente também vai aplicar aí critérios de pontos para esses dados, Existem critérios de 2 pontos, são os critérios maiores, e critérios de 1 ponto, que são os critérios menores, e aí na somatória a gente vai enquadrar o paciente em baixa, intermediária ou alta probabilidade de ter ICFEP, tá? Então, diante aí de um paciente, com uma dispneia ou fadiga, em que a gente reúne sinais clínicos, eletrocardiograma, raio-x de tórax, ecocardiograma, e aí o eco tem que mostrar uma fração de ejeção maior ou igual a 50% para ser enquadrada aí como IC com fração de ejeção preservada, E a gente vai tentar ver se a gente dá o diagnóstico através desses exames. Se houver alguma dúvida, a gente pode aplicar esses 2 scores, tá? Que a atualização traz pra gente, O score H2 FPEF e o score HFA-PEF. Se o paciente ele se enquadrar como baixa probabilidade, a gente praticamente descarta esse ICFEP no paciente. Caso ele se enquadre como alta probabilidade, a gente praticamente confirma o diagnóstico de ICFEP. Agora, se a probabilidade for intermediária, aí a gente vai ter que aí considerar solicitar ecocardiograma de estresse diastólico ou ainda teste hemodinâmico invasivo para confirmar ou afastar insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Em relação ao tratamento da ICFEP, não houve mudanças em relação a 2018, tá? A gente vai continuar utilizando aí os diuréticos para aliviar a congestão, tá? E a gente vai
tratar as comorbidades, né? Principalmente aí a doença isquêmica do coração, né? A FA, né, o controle do ritmo ou controle de frequência cardíaca, né, e também o controle da hipertensão arterial sistêmica. Então, em relação ao tratamento, nada mudou, né, quando a gente, né, está aí falando de ICFEP, tá? Em relação ao tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção melhorada, né, então lembrar, aquele paciente que tinha uma fração de ejeção reduzida e que após o tratamento, né, essa fração de ejeção ela subiu 10 pontos percentuais ou mais, né, ficando aí com taxas acima de 40% de fração de ejeção, tá? Então a recomendação da diretriz é manter toda a terapêutica modificadora de prognóstico, ou seja, né, o que muda prognóstico da insuficiência cardíaca? Beta-bloqueador, IECA, antagonista da aldosterona, tá? Ou então BRA, né, que pode ser em substituição IECA, ou então a sacubitril/valsartana, tá? Então manter esse tratamento, que são, né, drogas modificadoras de prognóstico. A única droga aí que a gente pode, né, alterar a dose, é claro, é o diurético, porque o diurético ele só melhora sintoma, ele não modifica prognóstico, tá? Em relação à amiloidose cardíaca, esta atualização traz aí algumas inovações, né? E aí levanta pra gente pistas clínicas para o diagnóstico de amiloidose, né? Então, quais são as pistas clínicas? Aquele paciente, por exemplo, que desenvolve insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né? E é um paciente idoso, tem mais de 65 anos. Aqueles pacientes que não toleram o inibidor da ECA, BRA, sacubitril/valsartana ou ainda beta-bloqueadores. Aqueles pacientes que têm síndrome do túnel do carpo bilateral, tá? Estenose do canal vertebral, ruptura do tendão do bíceps, polineuropatia periférica. Então, são todas pistas clínicas que podem aí sugerir amiloidose cardíaca, tá? Em relação às pistas originadas de exames de imagem, a gente tem a principal delas, né, que é um eco mostrando, por exemplo, um septo hipertrofiado, né, uma hipertrofia biventricular, né, alterações no ecocardiograma, como derrame pericárdico, espessamento valvar, né, espessamento do septo interatrial, e um eletrocardiograma que não corresponde, né, a essa hipertrofia toda. Pelo contrário, o eletrocardiograma mostra baixa amplitude das ondas, tá? Então é um paciente que um eco tá lá, tem uma hipertrofia, por exemplo, biventricular, tem aumento biatrial, tá? E aí no eletrocardiograma você se depara com um eletrocardiograma como esse aí, né? Com amplitude reduzida das ondas, principalmente aí do QRS, tá? Com áreas eletricamente inativas, né? E aí isso faz a gente pensar sim em amiloidose cardíaca, tá? E a ressonância magnética, né? É o exame aí padrão ouro, né? Possui alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico, né, da amiloidose cardíaca, além também de ser útil no diagnóstico diferencial de outras miocardiopatias, tá certo? Ok. Em relação à cardiointervenção, né, existem aí recomendações para intervenção percutânea na insuficiência mitral grave secundária, tá? Então aquele paciente, né, que tem sintomas refratários, ou seja, se encontra aí em classe funcional, né, maior ou igual a 2, né, apesar do tratamento clínico convencional otimizado, né, tem insuficiência mitral grave e se mantém sintomático, então, nesse caso aí, deve ser consultado o heart team, né, o cirurgião cardíaco, o hemodinamicista, o cardiologista clínico, para ver se esse paciente tem indicação de uma clipagem percutânea da válvula mitral, tá? Então aí, essa aí é uma inovação em relação ao procedimento invasivo, né, a cardiointervenção, nos pacientes portadores de insuficiência cardíaca com insuficiência mitral grave, tá? Grave secundária, né? Insuficiência mitral secundária. Em relação à questão da COVID, da insuficiência cardíaca, né? Todos os pacientes que têm insuficiência cardíaca crônica, que têm manifestações respiratórias agudas, né? Tá indicada a testagem, né, da COVID através do teste de RT-PCR, tá? E o que eu acho mais interessante aí em relação à COVID, né, nessa atualização, é que orienta aí manter, né, as drogas das classes, né, dos IECAs, caso o paciente esteja usando IECA, ou BRA, ou os inibidores da neprelizina dos receptores da angiotensina, no caso aí é sacubitril/valsartana, tá? Então a gente não precisa, né, suspender IECA, BRA ou sacubitril/valsartana, caso o paciente aí desenvolva COVID-19, tá certo? Muito bem. Outra recomendação aí também dessa atualização é o acompanhamento ambulatorial de pacientes com insuficiência cardíaca por meio de visitas virtuais de telemonitoramento durante o período de pandemia da Covid-19, tá? E em relação à insuficiência cardíaca avançada, né, ela traz aí vários, né, indicadores de insuficiência cardíaca avançada e traz também um mnemônico, que é esse mnemônico aí, I Need Help, que na verdade é da diretriz
Americana de Ciência Cardíaca, tá? Então aí pacientes que têm, né, dependente de uso de inotrópico, né, ou então eles não toleram otimização da terapia para insuficiência cardíaca, ou então aqueles pacientes que são persistentemente, né, em classe funcional 3 e 4, ou fração de ejeção menor que 20%, né, ou ainda edema persistente, ou choque apropriado, né, recorrente do CDI, ou ainda hospitalizações e visitas constantes e recorrentes às salas de emergência, elevação persistente de peptídeo natriurético, né, lesão de órgão-alvo, ou pressão arterial sistólica permanentemente menor que 90 milímetros de mercúrio, esses pacientes, né, a gente tem que pensar aí que são pacientes portadores de insuficiência cardíaca avançada e que muitas vezes você tem que encaminhar esse paciente para um centro, né, de referência em tratamento da insuficiência cardíaca avançada, tá certo? Em relação aí ao tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a ICFE, aí que eu acho que houve aí, né, a principal atualização, né, que é em relação à recomendação do uso de sacubitril valsartana para os pacientes portadores de IC com fração de ejeção reduzida, tá? Então, na diretriz de 2018, né, a indicação de sacubitril valsartana era para aqueles pacientes, né, que estavam utilizando terapia tripla, né, otimizada, ou seja, IECA ou BRA, né, estão usando beta-bloqueadores e antagonistas da aldosterona, né, espironolactona. E esses pacientes, apesar dessa terapia tripla otimizada, esses pacientes, né, se mantinham sintomáticos. Então, a indicação de sacubitril valsartana na diretriz de 2018 era em substituição, né, ou ao inibidor da ECA ou ao BRA, tá? Com o objetivo aí de reduzir morbidade e mortalidade, tá certo? Na atualização de 2021 tá a novidade, né, que sacubitril valsartana também pode ser iniciado para aqueles pacientes virgens de tratamentos, né, que ainda não começaram nem IECA nem BRA. Então, para esses pacientes, né, a gente pode começar com uma classe de indicação em nível de evidência mais baixo, né, no caso aí 2A, nível de evidência C, mas a gente pode considerar o uso de sacubitril valsartana, né, como início da terapêutica aí para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, tá certo? E também a gente pode considerar sacubitril valsartana, né, no lugar do IECA ou do BRA, né, em pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca descompensada, tá? Então, sacubitril valsartana aí mudou, né, a indicação, antes era em substituição sempre aí ao IECA ou ao BRA, e agora a gente pode aí, né, pensar em lançar mão dessa terapia, tá certo? Logo de início, sem antes mesmo ter utilizado IECA ou BRA. A outra recomendação em relação ao tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né, é para o uso de inibidores da SGLT2, né, e basicamente a gente resume aí a dapaglifosina e a empaglifosina, que podem ser utilizadas nos pacientes com insuficiência cardíaca fração de ejeção reduzida, podendo esse paciente ser diabético ou não, desde que ele esteja aí com dose otimizada de beta-bloqueador, né, de ECA, BRA ou sacubitril valsartana, né, de antagonista da aldosterona, como a espironolactona, e ainda se mantém sintomáticos, né? Então, aí pode ser realizada, né, tanto a dapaglifosina como a empaglifosina, tá? Aí com o objetivo de reduzir desfecho cardiovascular e reduzir também a progressão da disfunção renal, tá? Então aí a gente vai utilizar esses inibidores da SGLT2, né, neste cenário clínico, tá certo? E aí a diretriz ela traz também esse fluxo, né, de tratamento aí da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Note aí que tudo que está em verde aqui, né, é classe de indicação 1, tá? E o que está em amarelo é classe de indicação 2A, tá? Então, se o paciente tem lá insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a gente vai começar IECA para esse paciente, né? Se ele for intolerante ao IECA, a gente prescreve o BRA no lugar do IECA, tá? Só que agora a gente pode iniciar o tratamento com o quê? Com sacubitril valsartana, né? Com uma classe de indicação um pouco mais baixa aí, mas a gente pode iniciar também, tá certo? Junto com o quê? Com beta-bloqueador e com antagonista de mineralocorticoide, que no caso aí é a espironolactona, tá certo? E aí, caso o paciente ele se mantenha, né, em classe funcional da New York Heart Association maior ou igual a 2, classe funcional 2, a gente pode, né, no caso, se não iniciou sacubitril valsartana aqui em cima, a gente troca, né, o IECA ou o BRA por sacubitril valsartana, tá certo? Então lembrar aí que sacubitril valsartana é em substituição aí ao IECA ou ao BRA, tá? Se não começou aqui logo de cara,
né, o sacubitril valsartano, a gente pode, né, trocar, no caso, o IECA-UBRA por sacubitril valsartano, mas se esse paciente aí se mantiver sintomático, tá certo? Pode também associar, né, os inibidores da SGLT2, que no caso aí é a DAPA e a empaglifosina, principalmente essas duas drogas, né? E a gente avalia esse paciente em 3 e 6 meses. Se esse paciente, né, está assintomático, a gente mantém o tratamento clínico para esse paciente, tá certo? Se esse paciente, né, tiver ainda aí em classe 3 e 4, a gente, né, encaminha esse paciente para um centro especializado em ciência cardíaca avançada, tá? E se esse paciente estiver em classe, né, 2, aí a gente pode, né, pensar aí em outras terapêuticas associadas, como por exemplo, se esse paciente tem um bloqueio de ramo esquerdo, a gente vai avaliar aí a terapia de ressincronização cardíaca, tá? Se esse paciente ele tem uma fração de ejeção menor que 35%, né, e é um afrodescendente, a gente pode aí, né, pensar em associar hidralazina com nitrato, tá? Se esse paciente tem uma fração de ejeção menor que 35%, né, tem uma frequência cardíaca sinusal maior que 70, né, a gente vai pensar em associar o quê? Ivabradina para esse paciente. Todo paciente com fração de ejeção que não melhora, né, ou seja, abaixo de 30%, 35%, a gente vai pensar, né, em implantar um CDI, tá? E no caso aí o paciente com fração de ejeção menor que 45%, né, que esteja aí em ritmo sinusal e não consiga, né, comprar a ivabradina, não tem acesso à ivabradina, a gente pode aí pensar em associar digoxina, ou então, caso esse paciente, né, tenha uma fração de ejeção menor que 45% e esteja em fibrilação atrial, porque a gente não vai poder usar ivabradina no paciente portador de fibrilação atrial. Aí, no caso, a gente pode pensar em usar a digoxina, tá? Então, lembre que essa outra parte aí, as terapêuticas adicionais, né, é só naquele paciente em que a gente utilizou drogas, né, modificadoras de prognóstico, tá, em doses otimizadas, e esse paciente ainda se mantém sintomático, tá certo? Então aí a grande novidade dessa diretriz é que no pacientes portadores de C com fração de ejeção reduzida, tá, a utilização, né, nessa sequência de tratamento aí com essas drogas, né, e sempre pensar aí em usar drogas, né, na dose mais otimizada possível, né, principalmente das drogas modificadoras de prognóstico, tá? Então é essa aí que a gente tinha que falar, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito e acione aí, não esqueça de acionar o sino das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no canal. Espero que você tenha gostado, um forte abraço e até a próxima!